votos. Olha só, penúltimo dia das oitavas de final, mais 2 partidas para decidir os classificados das quartas de final da Copa do Mundo. E para os brasileiros, claro, o dia essencial dessas oitavas de final. Esse é o destaque do Copa do Dia de hoje. Estamos de volta para poder falar sobre o que está acontecendo no Catar, uma competição que tem atraído olhares para diferentes situações. Favoritos de vez fincando seu pé nesta competição, algumas zebras ficando para trás e, claro, principais jogadores atingindo boas metas, aliás, boas marcas históricas nessa Copa do Mundo. A segunda-feira começou ao meio-dia aqui pra gente no Brasil com uma partida um pouco mais truncada, com poucas chances essas no começo do primeiro tempo, um empate em 1-1 entre a equipe do Japão e a Croácia. Os europeus garantiram a classificação na disputa por pênaltis, 3-1, a vitória que garantiu a Croácia mais uma vez nas quartas de final. A gente está falando da Croácia, atual vice-campeã, ficou com o vice-campeonato ao perder a final para a França em 2018 na Rússia. E naquela competição, principalmente nas oitavas e nas quartas de final, a classificação veio nos pênaltis e foi assim mais uma vez nessas oitavas de final no Catar. Vamos falar da partida. O começo, como já estava dizendo, no começo do jogo parecia que seria um jogo um pouco mais aberto, algumas chances entre as duas equipes, 3 chances na verdade de gols no começo do jogo. O Japão parecia um pouco mais envolvido, até mesmo do que nas partidas da primeira fase, quando o Japão surpreendeu a Alemanha e também a Espanha, só que ficou por aí. O Japão ele acabou abrindo o marcador, o Japão abriu o marcador com o Maeda, numa importante troca de bola durante um cruzamento japonês, e acabou o Maeda fazendo 1-0. A Croácia passou a dominar a partida, só que continua sendo aquela Croácia de 2022, bem aquém do que nós esperávamos, pouca criatividade, utilizou da força, claro, um time melhor do que o time do Japão, e a Croácia acabou conseguindo um empate no começo do segundo tempo, com o gol do Perisic. Perisic é um dos destaques dessa equipe. Aliás, o Perisic, estava falando sobre marcas dos importantes jogadores dessa competição, ele marcou seu 6º gol pela Croácia em Copas do Mundo, e ele igualou essa marca que era do Davor Šuker. Para quem não se lembra, Davor Šuker, ele foi artilheiro da Copa de 98 pela Croácia, aquele jogador que levou a Croácia à semifinal, igualado hoje pelo Perisic. Com um 1-1, tanto o segundo tempo como a prorrogação acabou sendo uma partida muito truncada, não muitas chances, Aliás, uma das melhores no Modric, tentando uma batida de fora, acabou defendendo o goleiro japonês, e aí a partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis, aí veio o nome da partida, o Livakovic, goleiro croata, 27 anos, e marcou o seu nome defendendo 3 penalidades, O Minamono perdeu a primeira penalidade, depois o Mitoma acabou perdendo a segunda penalidade para a equipe do Japão, e o Yoshida bateu o último pênalti japonês. O Japão acabou marcando somente um gol, a Croácia acabou fazendo 3-1 e conseguiu essa classificação. O Japão foi além do que era esperado, chegou a essa Copa do Mundo bem aquém de outras equipes que marcam o território japonês em Copas do Mundo desde 1998, Esse Japão é um pouco mais fraco, até por isso a surpresa da primeira fase, quando ficou com a vaga nesse grupo que tinha, de novo, repetindo aqui, a Alemanha e a equipe da Espanha. Mas parou por aí a surpresa japonesa, ficou mesmo nas oitavas de final. Croácia agora vai para as quartas de final como franco favorito, enfrenta, claro, a seleção brasileira, tem alguns bons jogadores, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre os defeitos da Croácia e por onde o Brasil pode se fazer nas quartas de final. Para chegar lá, seleção brasileira. Vamos falar do time do Tite, que hoje fez um primeiro tempo digno de seleção brasileira, digno de Brasil, de um dos, se não o favorito à competição no começo da Copa do Mundo. Era tida como a grande favorita, ao lado talvez para alguns da França, mas a França havia perdido alguns jogadores. O Brasil ganhou espaço nos últimos meses e, pelo cenário futebolístico mundial, apontava a seleção do Tite como a grande favorita. Os primeiros jogos não foram tão bem assim. O primeiro foi, mas o segundo e o terceiro, principalmente, quando o Tite teve que usar bem o seu elenco, colocar um time quase reserva em campo,
e esse time não mostrou o que o Tite esperava, o que o torcedor esperava, o que a própria imprensa esperava. Nessa volta dos titulares, não só dos titulares, mas também de Neymar e Danilo na lateral, né? O Neymar e o Danilo que voltaram até mesmo antes do esperado, voltavam de lesão, e o Brasil fez um começo de jogo avassalador. O Brasil não deu espaço para a Coreia, e quando notou, aliás, ao marcar o seu primeiro gol com o Vinícius Júnior, um dos destaques desse time no primeiro tempo, notou uma fragilidade da Coreia, não só de organização, mas parece até emocional. A Coreia meio que assistia a seleção brasileira no começo da primeira etapa, e aí os 3 gols vieram muito rápidos. O Brasil ainda marcou um 4º gol, né? Só lembrando, além do Vinícius Júnior, marcaram para o Brasil o Neymar, de pênalti, muito bem marcado pelo juiz e cobrado pelo Neymar, naquele estilo Neymar mesmo de cobrar o pênalti, né? Rasteirinha, tranquilidade, deixa o goleiro ali vendido. Isso é muito difícil ver onde o Neymar vai cobrar essa penalidade. O Richarlison também marcou um golaço, uma troca de passes, inclusive com participação de Thiago Silva, participação do grupo de zaga também no ataque brasileiro, um time que se movimentou muito bem. O Richarlison marcou o 3º gol, e o Paquetá, aquele que não tem aparecido tanto, parece que tem trabalhado muito para a equipe, mas o Paquetá dessa vez apareceu para marcar o 4º gol. É um jogador importante para o Tite, importante para essa equipe, né? A funcionalidade do Paquetá nesse time. Talvez no segundo jogo, quando ele teve que substituir Neymar, ele estava um pouco fora da sua posição, ficou marcado um Paquetá um pouco mais desajustado, mas o Paquetá é o Paquetá de hoje, com uma boa movimentação, aparecendo muito bem no ataque e fazendo a ligação entre os volantes e o ataque brasileiro. Agora, o ataque foi o destaque, né? A molecada de novo se movimentou muito bem. Estava dizendo sobre o Vinícius Júnior, além do gol, foi um dos destaques, apareceu, abriu essa equipe do Brasil no primeiro tempo. O Brasil usou muito bem os pontos. O próprio Rafinha não marcou gol, mas foi um dos destaques, boa movimentação. Aliás, no segundo tempo ele perdeu 2 oportunidades, mas eu acho que fica uma situação positiva para o Rafinha nessas oitavas de final, e o Brasil foi muito bem, entre outros nomes principalmente quando a gente fala da primeira etapa. Por que da primeira etapa? Porque no segundo tempo, já 4-0, o Tite fez o que ele tinha de fazer. É uma Copa do Mundo com um período mais curto entre as partidas. Tudo bem que a divisão das oitavas para as quartas, a gente vai ter um período um pouco maior. Segunda-feira o Brasil só volta a campo na sexta-feira. Mas mesmo assim é bom você utilizar o tempo que você tiver para poder descansar. A gente lembra que o Brasil vai enfrentar essa Croácia, que passou antes disso por uma prorrogação, por decisão por pênaltis, tem um cansaço físico, tem um cansaço mental, e o Brasil precisou só de um primeiro tempo para poder definir contra a equipe da Coreia do Sul, né? 4-1 para a seleção brasileira, tranquilo, sem nenhuma dificuldade. No segundo tempo o Brasil treinou, a gente até chama o vídeo de hoje aí de um treino de luxo no Catar, porque foi isso mesmo. No segundo tempo o Brasil treinou, fez testes, o Tite mais uma vez movimentou o elenco. Ele precisa fazer isso. Precisa por quê? Primeiro, para achar algumas saídas em algumas dificuldades que poderá ter a partir das quartas de final. E segundo, para dar o peso emocional a esses jogadores de uma partida de Copa do Mundo. O Brasil, com essa vitória, destacando mais uma vez, volta a campo na sexta-feira, meio-dia, para enfrentar a Croácia. E essa Croácia, como a gente estava falando no começo do vídeo, é uma Croácia com muita dificuldade de armação, com uma dificuldade de criação que tem deixado o torcedor croata bem aquém, né, daquela esperança que ele tinha do time que chegou à final contra a França em 2018, dependente demais do Modric, que também já não é mais o Modric de 2018, continua sendo jogadoraço, né, continua tendo um bom equilíbrio da equipe, mas cansa, como cansou nessa partida de hoje contra a equipe do Japão. Então o Brasil, ele pode ter contra a Croácia o lado positivo, a movimentação de seu ataque, a movimentação do time como um todo. O Brasil pode chegar ao gol desta forma, né? Utilizando melhor, entre aspas, a idade e o pouco fôlego que a Croácia tem mostrado. Por outro lado, a Croácia não é nem um pouco parecida com a liberdade, não vai dar nem um pouco liberdade que a Coreia deu na partida de hoje. A Croácia tem um ataque que a gente pode dizer assim, perigoso, mas o seu sistema de marcação de meio campo e de zaga promete fazer o Brasil pelar muito mais do que fez na partida de hoje contra os coreanos, né? Neymar, como disse, voltou de lesão, fez o que tinha de fazer, é o nome
que tira um pouco o peso, melhor dizendo, desses jovens jogadores, né? O Neymar, a gente não precisa falar quem é, de novo, citando marcas, o Neymar ele iguala Ronaldo Fenômeno, ele iguala o próprio Pelé, como jogadores que marcaram em mais de 3 Copas, melhor dizendo, né? O Neymar já havia marcado em 2014, em 2018, faltava o gol nessa Copa e ele veio hoje de pênalti. E ele funciona assim, como além da movimentação, além de um bom distribuidor, o Neymar ele é esse cara que tira o peso dessa equipe. Agora, por outro lado, ainda continua sendo aquele jogador que segura demais a bola, né? O Neymar, por 2 vezes, ele teve a oportunidade de levar a bola para as pontas, fazer o Brasil criar melhores jogadas. Eram 2 boas oportunidades, ele voltou a segurar e aí ele acaba engessando um pouquinho esse ataque. Não dá para o Neymar, com seus 30 anos, ser o jogador que vai parar, que vai ter, vamos dizer assim, responsabilidades tendo que ser jogadas para ele, sendo que tem que ser o jogador cabeça, né? Ele é o homem desse ataque, né? Se Casemiro é o jogador responsável desse meio campo funcionar, se Thiago Silva é o jogador ao lado do Marquinhos lá atrás que dá sabedoria, o Neymar precisa ser esse cara num ataque recheado de bons garotos, de boa movimentação, e o Neymar tem muito futebol para fazer esses garotos jogarem ainda mais. Lembrando, amanhã mais 2 partidas para definir de vez aí as classificadas às quartas de final. Amanhã a gente tem Marrocos e Espanha, Portugal enfrentando a Suíça. Por enquanto, ao contrário do que a gente viu na primeira fase, os favoritos estão passando, né? Todos os confrontos deram os favoritos. Mas amanhã temos uma boa partida, principalmente entre Marrocos e Espanha. Essa equipe marroquina surpreendeu, não só com resultados, mas com um futebol legal, uma boa movimentação. E a gente volta amanhã para poder falar sobre isso, para poder falar sobre o dia da Copa. Até mais!